Aí o companheiro Gilmar Mendes vai levar ao plenário aí a decisão que barrou a cabeça de Toffoli. E aí? Essa é boa. Porque bota na conta de todo mundo. Quem vai assinar? Vai ficar feio até pro Mendonça, né? E aí? Vão manter essa blindagem? Nos bastidores do Supremo, um ala de ministros vê a decisão de decano com críticas e entende ter havido violação ao princípio do juiz natural. É como se a empresa peticionar no âmbito desse processo específico tivesse burlado o sistema de sorteio e escolhido o magistrado que analisaria o seu requerimento. Aí começaram, quase chegando aqui aos finalmente, as ponderações, fofoquinhas sobre delações em torno do caso. A Mônica Bergamo acho que foi logo a primeira a falar. Não era nem 10 da manhã. Delação premiada de Vorcaro volta à mesa com possibilidade de prisão prolongada. Eu acho que o Paquito não sai mais da cadeia tão cedo, viu? A não ser que cante mais bonito que o Roberto Carlos. Bem que o Roberto Carlos nem canta tão bonito assim, né? Não sei se é igual, mas acho que é meio cansado. A possibilidade do Paquito fazer delação voltou a ser uma possibilidade nos meios jurídicos de Brasília. Advogados ligados à causa e setores do judiciário acreditam que ele não vai suportar uma prisão prolongada, como a que se avizinha. Aí o Lauro Jardim, quase como vingança, né? Nova prisão de Paquito inflama a expectativa de uma delação premiada. Em meados de janeiro, quando a situação ainda era mais tranquila para o Paquito, pois a relatoria era do Toffoli, a defesa dele debateu uma oferta de delação premiada. Foi considerada a possibilidade e até discutido chamar novos advogados para se reunir ao time atual. Se Vorcaro falar o que sabe, o que viu e der os detalhes dos negócios de que participou, minha república vem abaixo. Glória a Deus. Todo brasileiro de bem tá torcendo pra isso acontecer. A matéria da Malu Gaspar é boa. Aquele momento de cutucar algumas pessoas. Com nova prisão, Vorcaro não terá alternativa senão partir para delação. Se ainda havia qualquer dúvida sobre o risco do Paquito e seu celular bomba, o que eles representam para o establishment político brasileiro, né? Essa dúvida foi sepultada ontem. Aí fala do que aconteceu. Todos esses detalhes descritos na decisão do Mendonça e na representação ainda sigilosa da PF jogam luz sobre uma parte da engrenagem do Paquito. Contudo, por mais brutal que seja o quadro já conhecido, ainda há uma ampla zona de sombra por iluminar. Nessa penumbra estão os reais objetivos do contrato de 130 milhões da mulher de Dom Pedro III, ou o que os 35 milhões pagos por uma fatia do resort do Toffoli de fato remuneravam, a verdadeira natureza dos serviços do Guido Mantega, do Lewandowski e de Lula, e os mecanismos pelos quais seu banco obteve acesso a quase 2 bilhões dos fundos de pensão estaduais e municipais, atropelando as regras mais básicas da gestão de risco. Falta saber ainda quantas e quais autoridades viajaram pelo Brasil e pelo mundo em seus aviões, beberam de seus uísques caros, desfrutaram os préstimos de garotas de programas internacionais e receberam dinheiro disfarçado de consultoria jurídica ou patrocínio para eventos. E não menos importante, olha isso aqui. Por que tanta gente se fez de cega, surda e muda no mercado financeiro, os burocratas da CVM, aos operadores da Faria Lima que empurraram os títulos do Master a clientes incautos como se fossem ótimos negócios? A Malu Gaspar coloca o dedo na ferida. Temos que investigar a venda dos CDBs. Pessoal, não é que o Banco Master vendeu só 1 milhão de CDB, 10 milhões, 10 bilhões. Foram mais de 50 bilhões. Foi em torno de 50 bilhões. Então, foi 52, foi 56, foi 48. Foi cerca de 50 bilhões. As pessoas do mercado financeiro que venderam, ganharam para vender. Isso se paga comissão. Ou seja, tu pega o dinheiro para pagar 150% do CDI e tu ainda dá uma comissão para quem vendeu. O Itaú nunca vendeu. Porque falava que tinha que fazer, né, um compliance mínimo e falava que esses títulos aqui não são bacanas. Aí agora, tantas pontas soltas só comprovam que aquilo que veio à tona até agora é apenas um aperitivo do que ainda há a desvendar. A boa notícia, ou a má, a depender dos interesses do freguês, é que os mafiosos só se mantêm calados enquanto estiverem protegidos. Quando vestiu o uniforme de interno do sistema penitenciário paulista ontem, Paquito certamente compreendeu que os escudos usados no passado haviam se tornado definitivamente inúteis. Desta vez, não há juízes, senadores, deputados ou ministros a quem ele possa recorrer. Se quiser voltar para casa, ou ao menos aliviar sua situação, ele terá de negociar o único ativo que lhe resta, seus segredos. Sua única alternativa é romper a própria lei do silêncio e jogar a omertá no lixo. As lições da história mostram, porém, que precisará agir rápido, antes que outros corram na frente e entreguem seu esquema aos pedaços. É assim que as máfias acabam e com o Paquito não será diferente. E sobre correr e acelerar, a Daniela Lima também traz outro pedaço dessa história. Nova prisão do Paquito seria irrevogável e inaugura a corrida por delação. Pela lei, chefes de grupos criminosos não podem colaborar com a justiça, mas especialistas dizem que hoje este seria o último artifício à mão do banqueiro e poderia recorrer à estratégia de entregar suas relações com autoridades.
O problema é que Paquito não é o único implicado. Daí a ideia de que nomes que estavam subordinados a ele poderiam propor um acordo de delação, acelerando o trabalho da PF de decodificação do material já encontrado em aparelhos do banqueiro. A dúvida em Brasília hoje é quem será o primeiro a procurar as autoridades com a proposta de uma colaboração premiada para minorar eventuais penas. Eu acho que a gente chega ao fim com essa. Após a prisão de Paquito, a oposição retoma pressão sobre Alcolumbre por CPMI. Por quê? Porque lá atrás o Supremo, que foi na época do circo, né? A CPI do circo lá, falou: rapaz, se tiver número e tudo mais, tem que botar pra andar. Tem que botar pra andar. Não pode sentar em cima, não. Tem que botar pra andar. E a galera tá pressionando o Batoré para chamar uma sessão do Congresso. E o Batoré não quer de jeito nenhum. A avaliação é que Batoré não vai conseguir segurar por muito tempo a decisão de não instalar o colegiado. Parlamentares do PL do Novo vão cobrar o cumprimento do regimento do Senado, que diz que a instalação da CPMI deve ser na primeira sessão do Congresso Nacional. Batoré, no entanto, segue reticente e não está disposto a convocar a sessão. Com isso, ele também abriria brecha para garantir a prorrogação da CPMI do INSS, o que também não pretende fazer. Vamos acelerar. Ontem, quem também rodou foram ex-diretores do Banco Central. A Mônica Bergamo fala no singular, mas são dois. Porcaro tinha grupo de WhatsApp com servidores do Banco Central, pagava propina e viagem à Disney, diz a Polícia Federal. Aí tá ali, o dono do Master mantinha um grupo em aplicativo de mensagens com o ex-diretor de fiscalização do BC, Paulo Sérgio Neves de Souza, e o ex-chefe de departamento, Belini Santana. Segundo a decisão, é porque eu falei não sei, a Mônica Bergamo tá aí toda errada, né? Porque um é chefe de departamento, não é diretor, é tecnicalidades, mas manda muito. Segundo a decisão de Mendoncinha, ambos atuavam como consultores privados de Porcaro para assuntos relacionados ao Banco Central e recebiam propina por isso. Entre os pagamentos, a decisão menciona uma viagem à Disney feita por Souza, cujo guia foi pago pelo dono do Master. O documento cita também a simulação de consultoria com a empresa Varagem Consultoria Empresarial para justificar pagamentos para Santana. De acordo com a decisão, há diversas comunicações entre Paquito e Souza, nas quais o banqueiro solicitava orientações estratégicas sobre a condução de reuniões institucionais, a elaboração de documentos e a abordagem de temas sensíveis perante autoridades regulatórias. Nessas conversas, o ex-diretor chegava a dar sugestões a Porcaro sobre como deve se comportar em reuniões com o presidente do BC. Na época, o presidente então ainda era o Roberto Campos Neto. O mesmo acontecia com Belini Santana. Assim, segundo a decisão de Mendonça, os dois articulavam dentro do BC os interesses do Banco Master. O ministro determinou que os dois servidores devem usar a tornozeleira eletrônica. Isso acontecia a partir da influência na análise de processos administrativos, fornecimento de informações sobre procedimentos em curso e a indicação de estratégias para contornar dificuldades regulatórias enfrentadas pelo Master. Em algumas situações, aponta o documento, Porcaro recebia alertas prévios sobre movimentações financeiras que o BC tinha identificado em seus sistemas de monitoramento, o que permitia adotar medidas para mitigar os questionamentos futuros. Indício de envolvimento de servidores no caso do Master gera clima de abatimento no Banco Central. Aí tá ali, né? Segundo relatos feitos à Folha sobre anonimato, tem um temor que esse episódio contamine negativamente a opinião pública sobre a atuação dos técnicos do Banco Central. Há preocupação com as consequências sobre a credibilidade da instituição. Tradução: eles estão com medo que o povo desperte dessa hipnose maluca de que o Banco Central é técnico, de que a Selic a 15% é justa, que faz sentido, que não existe ingerência no Banco Central, que não assim, ele é um Banco Central independente do governo, porque está 100% dependente da Faria Lima. Vocês acham que só tem um grupo de WhatsApp com gente do Banco Central e é só o grupo do Paquito? Você acha que outros banqueiros pelo Brasil não mantêm contato direto? Gente, a turma sai do Banco Central, antes de completar os 6 meses de quarentena, eles já estão discutindo para onde vão trabalhar. Termina a quarentena, o cara já está com emprego. Olha o Roberto Campos Neto. Pelo amor de Deus. O Banco Central é fácil de entender. Nenhum cara que tá no topo do Banco Central vai sair do Banco Central quando acabar o mandato dele para trabalhar, sei lá, como pedreiro, como eletricista, como advogado. O cara sai do Banco Central para voltar pro mercado financeiro. Tu acha que se ele, frente ao Banco Central, tomar medidas que desagradem o mercado financeiro, ele vai achar emprego? Depois que acabar o mandato dele, se ele desagradou a Faria Lima, tu acha que ele vai achar emprego onde? Nem em caixa de supermercado. Vai virar pessoa não grata. As pessoas mais poderosas do Brasil vão tratar a pessoa como inimiga. E dependência do Banco Central é uma lorota. O Banco Central brasileiro, ele já nasceu sequestrado. O Brasil não tinha Banco Central antes de 64. Vem nas reformas dos golpistas do IPES. Da cabeça lá maligna da turma do Jorge Melo Flores, Otávio Bulhões, Mário Simonsen, não Roberto Simonsen, Mário Simonsen, o Roberto Campos Avô. Toda aquela turma. Pega os dossiês de janeiro de 2025, tá com a playlist no canal, Auraci 1. Assista, entenda quem foi que criou essas instituições. Antes disso, você tinha basicamente só a SUMOC,
E também não tinha gente bonita na frente, não. Até o primo do Alckmin já teve na frente da Sumoc tomando decisões controversas, né, que era o José Maria Alckmin, favorecendo os Rockefeller no Brasil, a empresa American Ken de latinhas. Olha aí o Banco Central Independente. Olha aí o Banco Central Independente. E a gente vem batendo nessa tecla há quanto tempo? Aí agora as pessoas começaram. Esse aqui é o medo, ó. Esse é o medo. Esse é o medo. É o povo acordar. Funcionários do Banco Central, cooptados pelo Master, apresentavam sinais exteriores de riqueza. Adil Jefferson, esse cara é um liberal. No fim das contas, mudaram a lei para fazer o Banco Central independente e ele ser controlado pelos banqueiros, ao invés do eleito da vez. Exatamente isso. Aí você elege um governo que tem a política macroeconômica na mão, no Ministério da Fazenda, planejamento, mas não tem a política monetária. A política monetária fica na mão da Faria Lima. O Marco Sintra já não tem nem cabelo branco, tá careca. Economista, uma referência. Mais uma profunda decepção. Banco Central corrupto. Não vejo outro caminho que a reconstrução completa do nosso país. E o louco aqui, o duguinista. Olha o duguinista aqui, ó. O louco. Quanto tempo, quantos anos estamos falando desta questão? Falando que a direita brasileira precisa discutir de forma mais séria a questão da economia, parar de olhar tudo com esse olhar romântico. Ai, o Banco Central independente, blá, blá. Tô nem aí, velho. Isso aqui é cilada. Volta agora para 2018, 2017, quando o Bolsonaro vai lá na Mariana Godoy, e eu falei para vocês, ali começou o sequestro do governo Bolsonaro pela Faria Lima. Quando faz aquela pergunta sobre tripé macroeconômico, Bolsonaro não consegue responder, aí gera aquele caos, e aí a equipe de Bolsonaro na época, que era os Weintraub, publica uma carta que a primeira coisa que promete para acalmar o mercado era a independência do Banco Central. Nos utilizaram. Utilizaram o sentimento legítimo da população, aquela revolta de 2013, e nos entubaram um projeto liberal, natimorto, dos golpistas que deram, desde o golpe da República, estão no poder desde sempre. Falta mais o quê, sabe? Graças a eu de verdade, eu fico feliz. O Marco Sintra, sabe assim, quem vai falar que o Marco Sintra não é um liberal? Assim, o cara precisou isso acontecer, para as pessoas começarem a se questionar. É um país que tem um boletim Focus, que o próprio mercado diz pro Banco Central, basicamente, né, se retroalimenta quanto é que tem que ser a meta de inflação, a Selic. Ah, velho, pelo amor de Deus, tá tudo errado. O país foi totalmente sequestrado. Você só sequestrou o judiciário. Só o judiciário no Brasil não presta. Só o judiciário. O Banco Central tá blindado. E aí o David Agap fez um lindo organograma. Eu ia falar uma colagem, mas um baita de organograma. Aliás, do governo Lula, tentam empurrar o escândalo do Master por causa do Bolsonaro, sob o argumento de que foi sob sua gestão que o Banco Central autorizou a transferência do antigo Banco Máxima para o Vorcaro. Nesta reportagem, reconstrua a cronologia que desmonta essa narrativa. Os dois servidores do Banco Central presos hoje por repassar informações internas ao Paquito já ocupavam posições estratégicas na supervisão bancária bem antes do governo Bolsonaro. Aí veja só, aqui por baixo. No governo Lula 2, Lula e Henrique Meirelles indicam Antero de Moraes Meirelles como diretor de administração. Aí tá aqui, ó. Aí é o Antero, a Dilma promove ele para diretor de fiscalização. Aí em 2015, Paulo Souza, que é esse aí do Paquito, é promovido pelo Antero a diretor do DSUP. Então a escolha que começa no Lula, passa pela Dilma, é o cara que promove o Paulo Souza. Aí vem aqui, ó, governo Temer e o Godiafin. Eles indicam o Paulo Souza a diretor de fiscalização. Aí em 2017, o Bellini, ele é promovido pelo Paulo Souza a diretor do DSUP, que era o cargo que ele ocupava. Assim, vai botar no colo? Bota no colo do Lula, da Dilma, do Temer, de toda essa turminha. Essas pessoas que estão aí, ó, pegaram muito tempo. Muito tempo.